Marcos capítulo 7, verso 31. E se eu tenho que dar um título para essa mensagem, eu chamaria de Cale a multidão, né? Às vezes a multidão está dentro de você, às vezes a multidão está em volta de você, mas você precisa aprender a se livrar da multidão, irmão, a calar essa multidão, para que você possa ser abençoado pelo nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra então. Diz assim, Marcos 7,31. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Então, primeiro ensinamento para nós aqui hoje, irmãos. Você tem um problema, seja ele um problema pequeno, ou seja ele um problema que os médicos dizem que não tem solução. Leve esse problema para Jesus. Com frequência, irmãos, a igreja não leva os problemas para Jesus. Às vezes o problema é um problema pequeno, então ela diz assim, vou levar no médico daqui uns dias, né? A gente vai tomando um remedinho e vai passar, vou fazer um tratamento que melhora. Não está errado ali no médico, não está errado tomar o remédio, está errado você não levar aquele problema que é pequenininho, quem sabe, para aquele que tem poder para resolver todo o problema. Amém? Leve para Jesus. A Bíblia diz que tinha um homem aqui que era surdo e por conta da surdez falava com dificuldade, né? Às vezes o teu problema é uma tristeza que não quer sair do coração. Às vezes o teu problema é a dificuldade de você liberar perdão para alguém. Às vezes o teu problema é uma tentação que está te atormentando. Parece que os teus olhos estão carregados de uma lascívia, ou o teu pensamento é só coisa errada, né? Ou então é uma situação no trabalho, uma situação no casamento que está lhe prejudicando. Leve o problema para Jesus. Jesus, ele cuida das coisas mais simples da vida. Diga amém. Quem criou casamento, quem criou família, quem criou a relação íntima do casal, né? Quem criou tudo isso foi quem? Foi Deus. Então você precisa levar os seus problemas para aquele que tem solução. O nosso Deus, ele é o Deus do impossível. O anjo chegou para Maria e falou, olha, o Espírito Santo vai te envolver, você vai ficar grávida, vai ter um filho. Mas como é que pode? Eu não conheço homem. E ele disse, olha, para Deus, para o homem isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Ele é o Deus do impossível. Então seja aquela pessoa que crê. Surgiu um problema de ordem financeira, surgiu um problema de qualquer ordem, eu vou levar o meu problema para o Senhor. Às vezes a gente leva para tanta gente, só não leva para quem? Para o Senhor. Não, eu vou falar com Deus. Vá no seu momento de oração, de comunhão com Deus e exponha. Quantas vezes, irmãos, às vezes surgia um problema de ordem ministerial, da obra, ou até particular, né, assim, e eu falava com Deus, às vezes, numa caminhada, com sinceridade, ali numa oração, e depois via Deus mover a mão dele de maneira tão gloriosa, irmão, né, e ele faz. Então, se tem um problema, leve para quem? Para Deus, com fé. Aí, segunda coisa, irmãos, né, vamos ler de novo o 32, melhor dizendo. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. 33. E tirando-o à parte,
de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Então você veja que as pessoas que trouxeram, irmãos, né, o mudo, o surdo mudo, né, que falava com dificuldade para Jesus, eles já tinham assim na cabeça deles uma ideia já pré-concebida, né? O milagre vai acontecer desse jeito. E às vezes é assim. Até inclusive o Senhor Jesus disse: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão o quê? Curados. Então a gente tem uma ideia, olha, vai ser desse jeito, mas cada caso é um caso. Você sabe que às vezes o milagre não acontece na nossa vida porque nós queremos fazer o que agrada as pessoas. Pessoas chegam e falam: vamos fazer assim que vai dar certo. E a vida, até o pregador se deixa influenciar por aquilo. E aí faz daquele jeito e acaba que dá o quê? Errado, né? Ou às vezes a pessoa tem até uma ideia na cabeça dela de como o milagre vai acontecer na vida dela. Nós temos que aprender, irmãos, dar mais liberdade para o Espírito Santo, né? Dar mais liberdade para o Espírito Santo. Senhor, eu quero que o Senhor me dirija. E Deus, ele fala com a gente. O que Jesus fez, irmãos? Tirando-o à parte de entre a multidão. Jesus tirou, irmão, às vezes a gente tem que sair da multidão. Você está ouvindo a mamãe, você está ouvindo o papai, você está ouvindo o irmão, né? Você fica vendo no Facebook o fulano, ciclano, beltrano, né? É aquela multidão de coisa na cabeça, a tua cabeça está fervilhando. Aí um dia você pensa assim: eu vou fazer desse jeito, que desse jeito vai dar certo. E você faz e acaba que dá errado. Aí no outro dia você diz assim: não, agora eu vou fazer então desse jeito. E desse outro jeito também dá errado. O que você precisa fazer? Você precisa sair da multidão. Às vezes é hora de você sair de Facebook. Às vezes é hora, não vai sair das lives do pastor só, tá? Fica lá nas lives do pastor às 22 horas, dos cultos, né? Mas às vezes é hora de você sair dessas conversinhas de Facebook, dessas conversinhas de WhatsApp. Às vezes é hora de você ir para um lugar deserto, você e a sua Bíblia, né? E ali nesse lugar você tirar mais tempo para você ter momentos com Deus, de leitura da palavra, de oração, né? De consagração. Aí quando você para de conversar, não que você não gosta do fulano A ou do fulano B, não que o fulano A ou B, com seus conselhos, não tentou até te ajudar. Às vezes a pessoa está falando de boa vontade, sim ou não, querendo ajudar, mas ela não é Deus. Quem sabe das coisas de verdade é quem? É Deus, né? E às vezes a gente tem uma mania de ficar perguntando para um, para outro como é que vai ser. E às vezes a pessoa pode ser usada por Deus e pode te dar uma resposta abençoada. Eu mesmo já precisei, já me aconselhei e ouvi conselhos que me abençoaram bastante. Mas existem coisas que a conversa é entre você e quem? E Deus. Então você tem que pegar a tua Bíbliazinha, ir lá para um canto, né? Começar a falar mais com Deus, tirar momentos assim maiores de oração, de leitura da palavra, né? Eu vou silenciar o meu WhatsApp por uns dias, vou silenciar Facebook, silenciar no sentido, não vou agora, vou ficar no meu canto mais, amém? Vou me desligar do natural um pouco, e eu vou começar agora a falar com Deus. Vai falar com Deus, irmão. Vai buscar de Deus: Senhor, o que eu faço? Preciso tomar uma decisão, é meu casamento, está indo de mal a pior. Senhor, é a minha situação financeira. Senhor, é tal área da minha vida. E você vai orando, vai buscando a Deus, né?
E de vez em quando você até tem que parar de ficar só falando daquela situação. Às vezes você tem que esquecer um pouco. Quando você esquece um pouco, aí você consegue ter uma direção do Espírito Santo para a tua vida. Diga amém. Às vezes a solução não está ali. Às vezes a solução para isso aqui está de uma outra forma, num outro lugar. Então, você veja que Jesus tinha sabedoria para lidar com a situação. Jesus não deixou a multidão, não foi só nessa vez, mas em outras, ele não deixava a multidão tomar as rédeas. Ele que estava sempre no controle, sendo dirigido pelo Espírito Santo.